Oh, 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 oh. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Cadê, gente? Cadê esses alquimistas? Estão chegando os alquimistas. Muito boa tarde, pessoal. Se você tá vendo esse vídeo depois de gravado, passa pra frente. E você que tá chegando agora, já dá um olá aí. Me diga a que você veio, o que você quer saber sobre os astros, as estrelas. Eu sempre proponho, né, um tema para live, mas eu tô sempre aberto aqui também para responder perguntas. Na verdade, meu grande objetivo é que seja mesmo um bate-papo, tá, gente? Então deixa eu arrumar aqui o cenário. Hoje nós vamos falar sobre princípios herméticos. Vocês já ouviram falar dos princípios herméticos, gente? Oi? Eu tenho aqui uma obra muito interessante para compartilhar com vocês. Ao som de Jorge Ben. Temperamento sórdido. De temperamento sórdido. Yeah! Esse aqui é um quadro esotérico, para quem não sabe, da nossa rede de apoio mútuo, né? Artistas de rua, camelôs, autônomos, sem registro, que ficaram aí sem saber como dar prosseguimento aos seus trabalhos durante a pandemia. Agora as coisas estão retornando ao normal, no pior sentido da palavra normal, né? Mas a gente está retornando, né? Com máscara. Eu tô atrás daquele escudo facial, sabe? Para eu poder tocar, senão eu vou ficar cuspindo, né? Na cara das pessoas. E eu também queria preparar um café aqui. Porque eu esqueci de preparar antes. Vamos lá, gente. Fala comigo. Aqui temos Adriana Martins, que vibe, pode crer. Rairde Venanciolopes. Oi. Olá, Rairde. Me digam, o que vocês querem saber hoje? Como eu posso ajudar vocês a compreender? Vocês já ouviram falar dos princípios herméticos? Lá vem o homem, a gravata coisa. Meu Deus do céu. Ou não? Gravata mais linda. Os princípios herméticos, gente, são, assim, tem muitos registros deles em vários textos antigos. É interessante a gente pensar, né, que esse conceito de livro é uma coisa mais recente, né? No início as coisas eram escritas em pedras, o que sobrou, né? Porque se tinha papel há muito tempo atrás, também já foi comido, né? Então dá pra gente entender que as primeiras obras que tiveram de livros, na verdade, foram, mesmo em papiro ainda, eles foram compilados, né, de vários conhecimentos que eram passados de forma oral e também de registros, né, nas pedras, nas escrituras, mas principalmente o conhecimento oral, né? Então esse livro aqui, o Kybalion, né? Ele vai falar desses princípios herméticos, mas ele não é exatamente o livro que inaugura os princípios, né? Mas é um texto muito interessante. Quem quiser depois me pede que eu passo, porque eu acho que ele não tem disponível assim online. Eu hoje vou ler com vocês aqui brevemente e conversar um pouco sobre os princípios, mas eu não tenho como, na verdade, ler o livro inteiro e vale muito a pena. É uma leitura que realmente transformou a minha humilde vidinha.
Sônia Medeiros, seja bem-vinda. Quem mais tá aí, ó? Hoje tem bastante gente. Olha aí, 7 pessoas para 7 princípios. Acho que já dá pra gente começar, hein? Opa, quem é aqui que tá pela rede falando? Boa tarde, bom fim de semana. Séries, fala Séries. Boa tarde pra você, lindão. Ai, meu Deus. É aqui, ó, café de cafeteira, galera. Vai sair um cafezinho. Vocês também podem preparar o cafezinho de vocês pra gente fazer essa conversa massa. Então vamos lá. Pra não enrolar muito, né? Eu acho que eu enrolo muito sempre. Então vamos lá. Primeiro princípio hermético, gente, é o princípio do mentalismo. Ele diz assim, ó: o todo é mente, o universo é mental. O que isso lembra a vocês? Ah, pense positivo, né? Não pense negativo, vai dar tudo certo. Você é responsável por tudo que acontece à sua volta. Se a sua vida é uma desgraça, a culpa é sua. Vocês concordam com isso? Eu tô brincando, tá? Eu não concordo com isso. Assim, eu concordo que a gente tem um poder de criar realidades. Sim. Mas esse poder, e inclusive o Kabbalion fala disso, ele não é completamente nosso. Porque nós somos parte de uma coletividade maior. Então, essa realidade que existe, ela é criada coletivamente. Então, a gente não pode dizer, não pode. Assim, não é nada legal dizer pra uma pessoa que, sei lá, acabou de acontecer uma coisa super ruim com ela e que a culpa é dela. Primeiro assim, que culpa, né, gente? Culpa é um conceito também que dá pra gente questionar bastante. Eu costumo dizer assim que a culpa é da igreja, sabe? Darlene Santos, muito interessada em me ouvir. Que bom, querida. Também tô muito interessada em saber as opiniões de vocês, gente. Quem quiser compartilhar agora ou depois, né? Vamos criar um grupo, vamos conversar, vamos interagir, vamos aproveitar esse potencial que a internet possibilita, né? Porque é assim que a gente constrói, é coletivamente. E aí tem um conceito interessante também para passar para vocês, que é de egrégora, que é um coletivo de pensamentos. Então, o que é uma religião? Que várias pessoas se reúnem ali e rezam, literalmente, né, uma cartilha, aqueles dogmas, aqueles preceitos. Elas constroem coletivamente aquela realidade, não é? Por isso que eu, por exemplo, critico tanto a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica juntou muita gente para pensar coisas que, por um lado, a gente pode ver aí que tem a coisa do amor ao próximo, que eu, pelo menos, valorizo muito. Porém, do perdão, que eu gosto muito também do perdão. Porém, tem coisas que não são nada interessantes, como essa ideia de culpa, como a ideia de pecado, como a ideia de inferno, como a ideia de céu. Por que eu não gosto de céu e de inferno, gente? Por quê? Porque eu acho que o céu e o inferno a gente que faz aqui na Terra. Então, se a gente fica acreditando que é só depois que a gente morrer que a gente vai pro céu ou pro inferno, a gente fica passivo na vida. E aí, a gente tem que ser ativo. Não só nas ações, mas também no pensamento. A gente tem que tomar conta dos pensamentos de forma ativa. Refletir, né? Eu já falei aqui também sobre os 7 pecados capitais, que o pecado dá num outro quadro mais antigo, depois eu posso passar para quem quiser. Mas ou então você pode pesquisar na internet, pesquisa aí sobre os 7 pecados e as 7 virtudes. Porque cada pecado ele tem também uma virtude. Então, por exemplo, a preguiça não é só a preguiça física, é a preguiça de pensar também. Isso é uma coisa que a igreja não diz, né? Porque a igreja não gosta que a gente pense por conta própria. A igreja é uma instituição, ela quer que você apenas aceite aquela cartilha, né? E não questione. E assim, pessoalmente, eu não sou a favor disso. Eu acho que a ordem é questionar. Porque quanto mais a gente questiona, a gente consegue ver o que é verdadeiro e o que é falso. Porque o que é verdadeiro continua sendo verdade, não importa o quanto você questione. E por outro lado, o que é mentira cai.
né? Cai por água, como é que fala? Eu me atrapalho. Sempre que eu quero falar uma frase de efeito assim, eu me atrapalho. Clarice Santos é minha fã, gente, eu tenho fã. Ah, eu também sou sua fã, porque se você é meu fã, você deve ser muito legal. Brincadeira. Quer dizer, não é verdade, assim, eu acho que eu sou uma pessoa tão estranha que quando as pessoas gostam de mim, geralmente elas são pessoas muito legais. E essa é uma outra questão também que eu gostaria de conversar, né? Sobre a questão da positividade tóxica, né? E tem a positividade tóxica, ela tem muito a ver com a manutenção das aparências, né? Então, durante muito tempo, por exemplo, eu fui uma pessoa que tentava entrar num padrão de beleza que de alguma forma fosse aceito pela sociedade, né? E isso me trazia muitos problemas, porque justamente muitas pessoas que não tinham nada a ver comigo se aproximavam de mim. Hoje em dia, eu já não me esforço nem um pouco para, né, ser aceito pela sociedade, né? Tem uma amiga poeta, a Tita, que ela fala assim, né? Eu não aceito a sociedade porque, né, eu não espero ser aceita por pessoas hipócritas, né? A sociedade é hipócrita, então como é que eu vou ficar aqui esperando que a sociedade me aceite? Eu não espero mais isso. E nem me esforço mais para isso. Desse momento em diante, o que aconteceu também é que eu modifiquei um pouco a minha aparência, o meu jeito de falar, e isso fez com que várias pessoas que antes vinham falar comigo parassem de falar comigo. E eu acho isso ótimo. Por outro lado, outras pessoas, as pessoas que realmente vêm falar comigo, em geral são pessoas que temos afinidade, né? Então vale muito a pena também a gente ter uma aparência, ter um modo de se colocar que tenha realmente ressonância com aquilo que é dentro de nós. Essa palavra é muito bacana, né? Ressonância. Inclusive, o Kim de hoje, gente, é semente ressonante. Olha só que legal. Para quem não viu a história aí sobre os Kims, eu falei numa última live aí também. Sabotagem. A Raíde vem falar aqui pra gente que a mente dela às vezes tem uma alta sabotagem, né? A autossabotagem, que é se sabotar a si próprio. Eu também tenho isso, Raíde. E eu percebo nitidamente. Às vezes eu pego e tem pão que eu não treino malabares, vou treinar. Aí eu começo a treinar e a minha mente diz assim: caramba, hein? Você treina isso há muito tempo e você ainda não consegue fazer isso? Será que você não devia parar e fazer outra coisa? Aí esses pensamentos vão vindo, e se a gente acredita neles, né? Se a gente não questiona, se a gente não tem o hábito de questionar, a gente tem o hábito de obedecer. E aí a gente obedece também à negatividade da nossa mente. Por isso que o hábito de questionar é tão positivo. Porque se você pensa uma coisa negativa que é falsa, ao questionar ela... Porque assim, eu questiono assim... Porque eu treino há tanto tempo e não consegui ainda, quer dizer que eu não devo mais treinar. Eu gosto, eu faço porque eu gosto, porque eu amo, me dá prazer, terapia pra mim. E se eu melhorar, bom, se eu não melhorar, acontece, né? A gente é muito mais do que só uma coisa, né? Então, às vezes, a gente se martiriza muito, né? Então, questionar é maravilhoso. O que mais que temos aqui? Zenito veio, tentando acompanhar, acompanhando, amando, boa sexta, oxalá o abençoe a você, aos seus sonhos, a todos que te acompanham e torcem por ti. Namastê, Ubuntu, Evoé, axé pra nós. Bijan e amém também, que é amém, né? É complicado, às vezes vivo sempre em conflito, nos diz aqui a amiga Raide. E sim mesmo. É conflito constante. Inclusive, sobre positividade tóxica, eu vou entrar logo nesse tema antes de falar dos outros princípios, tá? Porque tem muito a ver com esse princípio do mentalismo. A positividade tóxica, ela é terrível. Eu tava vendo aqui um pessoal falando na internet, né? Que a positividade tóxica, ela é quase como se fosse uma doença, realmente. Que algumas pessoas sofrem, né? De positividade tóxica. Então, e todos nós, em algum nível, sofremos dessa positividade tóxica. Que é essa ideia de que a gente tem que estar sempre bem. Que a gente não pode se criticar, não pode ter um pensamento negativo. A gente pode, a gente deve. Só que a gente tem que questionar ele. Porque se for um pensamento negativo construtivo, se for uma crítica construtiva, ao questionar, você vai... realmente, tenho que melhorar nisso aí. Entendeu? Então, é importante também a gente valorizar os pensamentos negativos, né?
Eles podem, por exemplo, nos prevenir. Por exemplo, você planeja alguma coisa e aí você não pensa no que pode dar de errado, você tá se botando em maior vulnerabilidade. Se você tem a chance de parar e pensar o que pode dar errado para se prevenir, não é muito melhor do que, não, vai dar tudo certo, nada pode dar errado porque eu estou pensando que vai dar tudo certo, então vai dar tudo certo. É assim, isso pode funcionar durante um tempo, mas não é que isso funcione, é assim, é sorte. Você pode ter sorte, pode. Mas por que não aproveitar a sorte e juntar com também a prevenção, né? É legal se prevenir. É bom pensar o que pode dar de errado. Não é ruim. É ruim não ir. É ruim se deixar paralisar. Isso é ruim. Isso a gente tem que também combater, né? Que seria a negatividade tóxica, né? Mas questionar e pensar, refletir, não é ruim. E os pensamentos negativos, às vezes a gente faz merda também, né? Então, às vezes vem um pensamento negativo por causa de alguma merda aí que a gente fez, né? E não tem problema. Não tem problema a gente perceber o nosso erro, e isso é uma oportunidade de crescimento. É fácil falar, é claro que é fácil falar, não é fácil na hora que você reconhece assim, caraca, olha o que eu falei, olha o que eu fiz, né? É muito difícil. Mas não mata, pelo contrário. É aí que você cresce como pessoa. É aí que você realmente se abre para o aprendizado. É bom. É bom, a gente tem que aprender a ver com bons olhos também os nossos erros e os nossos defeitos. Eles nos ensinam e também através de nós outras pessoas aprendem. Né? O ser humano ele tem essa capacidade de aprender com o erro dos outros. Isso é muito bom, assim. É ruim, por um lado, assim, enfim, errar é ruim, mas é bom também quando a gente erra, a gente perceber que se a gente assume nosso erro, outras pessoas podem aprender com o nosso erro e não errar. Isso é cultura, né? Essa é a diferença também do ser humano, né? Temos mais um comentário aqui. Se as pessoas que se afastaram de ti é porque na verdade não te merecem. Bom, com certeza. Com certeza, sem sombra de dúvida. Mas então, vou deixar vocês com musiquinha aqui mais um pouquinho. Eu quero que vocês me digam aí mais algumas coisas que eu vou só servir meu café. Mas é bom vocês me verem, né? De nada, Raiz, de nada. Outra coisa sobre positividade tóxica. É a questão, por exemplo, dos sentimentos que a gente tem em relação a outras pessoas, né? Às vezes a gente tem sentimentos ruins em relação a outras pessoas e a gente nega isso. E a gente finge. E, gente, fingir é uma coisa que dá muito trabalho. É uma coisa que dá muito trabalho. Você já deve ter, por exemplo, tido algum momento na sua vida em que, sei lá, você queria muito ir no banheiro e aí você não podia ir e nem podia segurar lá, por exemplo. E aí você tem que ficar lá quase suando frio porque você quer ir no banheiro e não pode. Gente, é mais ou menos isso um sentimento. O sentimento é uma coisa que vem. Da mesma forma que ele vem, ele também vai. Então, assim, deixa o sentimento vir. Tá com raiva de alguém? Fique com raiva. Fale. Você pode falar que tá com raiva sem ofender. Tem uma coisa interessante chamada comunicação não violenta, né? Que também tem algumas coisas questionáveis, que eu não vou entrar aqui no assunto agora, mas tem umas coisas muito positivas, que é você aprender a comunicar o seu sentimento sem precisar atacar o outro. Por mais que às vezes a pessoa vai entender isso como um ataque, mas aí não é uma questão sua. A questão é que você tem o direito sim de falar, olha, isso que você falou eu não gostei, isso que você falou me deixou com raiva, isso que você falou me deixou triste. Isso é bom, gente. Isso é bom, principalmente se é verdadeiro. Principalmente se é verdadeiro. Não vale a pena a gente ficar o tempo todo, tá tudo bem, porque tem que estar tudo bem, porque a gente tem que amar, a gente não é perfeito. A gente não é santo, a gente não é Deus. Então pra que a gente vai ficar fingindo que é?
A gente é humano, a gente sente raiva, a gente sente rancor, a gente sente mágoa, a gente sente amor, a gente sente perdão, a gente perdoa, a gente passa. É tão bacana isso também, né? E tirando essas máscaras, sabe? A vida se torna mais leve. Claro que sempre vão haver desafios, mas é mais fácil passar com essa mentalidade que não é positiva. É uma mentalidade, sim, realista. Ela também não é negativa, não é também se deixar paralisar. É realmente perceber que erros vão ocorrer e que tem algo que nos move, que é para além dos erros e dos acertos. E isso só realmente o estudo de si mesmo, né? Se dedicar um pouco a si mesmo. Você já marcou um encontro com você mesmo? Você já pegou assim, ó, tal hora, tal dia eu vou pra tal lugar sozinho, comigo mesmo, porque eu mereço. Eu vou fazer essa comida que eu gosto e comer sozinho, porque eu mereço, porque isso me faz bem. Marque encontro com você mesmo. É maravilhoso. Pra quem mora sozinho, isso é mais fácil, né? Mas justamente pra quem não mora só, procure, isso é uma forma, né? E aí a gente pode passar então, só finalizando sobre a positividade tóxica, inclusive, isso é uma coisa que foi falada, né? Quem sofre de positividade tóxica, às vezes, acaba se isolando muito socialmente. Por quê? Porque como a pessoa não pode nunca, ela acredita que ela não pode nunca demonstrar um sentimento negativo, né? Então ela foge, quando ela tá mal, ela foge. Ela não consegue encarar os outros e mostrar o que ela realmente tá sentindo. Porque é muito difícil ficar mantendo essa falsa alegria o tempo todo. E isso que muitas vezes leva a surtos, leva a depressões agudas, porque é muito fingição. Temos aqui uma pergunta de Sérgio. O que te parece essa moda de coach e influencer? Cara, o que me parece... Eu gosto quando as pessoas me perguntam essas coisas. O que me parece... Me parece que os psicólogos não estão dando conta. Né? Deixaram aí, assim, a psicologia trouxe para a humanidade essa oportunidade da gente tratar do nosso mental, né? E aí, o que aconteceu foi que ela não deu conta da demanda. E aí surgiu essas novas profissões, né, que tentam dar conta dessa dificuldade do ser humano de lidar consigo mesmo, né? Eu acho que podem haver coaches e influencers que são realmente responsáveis e fazem isso com responsabilidade, da mesma forma que existem charlatões. E charlatões existem, gente, em todas as profissões, inclusive na psicologia, né? Eu tenho uma amiga que foi na psicóloga, contou pra psicóloga que ela era lésbica. O que a psicóloga fez? Contou pra mãe dela, gente. Vocês não têm noção da merda que foi a vida dessa minha amiga. Ela teve que tomar remédio contra a vontade dela. Ela era adolescente, né? E eu vi ela, assim, totalmente apática. Não conseguia reconhecer ela. Então, charlatões têm todas as profissões. Não é só coach e influencer. Seria isso que eu acho. Mas tem, eu vejo que tem gente bacana fazendo coaching e influência também. Pergunte todos os dias pra você o que uma pessoa que se ama faz. Essa é uma boa dica aqui que a Sônia Medeiros está dando pra gente. Você realmente perguntar todo dia, olhar no espelho e perguntar o que uma pessoa que se ama faz. A gente aprender a cultivar amor próprio dentro das nossas possibilidades. Não se martirizar também por não dar conta de cumprir um protocolo que tal influencer, que tal coaching, que tal psicólogo, que tal pastor, né? Começar a olhar mais para si do que realmente pro que os outros falam. A gente pode escutar tudo, mas a gente tem que ter um filtro. Esse questionamento constante é um filtro que a gente é capaz de ter com tudo que vem para nós. Tudo que vem, a gente tem que filtrar. A gente não pode engolir nada sem mastigar. Ah, essa é boa, hein? Essa é boa. E agora eu vou servir o meu café. Hoje eu estou de cafezinho.
Cafezinho com... Não vou comer nada não, porque eu vou ficar mastigando enquanto eu falo com vocês. Depois eu como. Vamos lá. O que mais, gente, que a gente vai falar hoje? Vamos continuar, então, os princípios herméticos. Perguntas são sempre bem-vindas, tá? Também tem isso, gente. Se a gente não aprende a lidar com nossos sentimentos ruins, a gente acaba procurando outros subterfúgios. Muitas das vezes, a gente come para evitar um sentimento ruim. Então, a gente come besteira para evitar um sentimento ruim. Muitas das vezes, a gente bebe para evitar um sentimento ruim. Isso gera, às vezes, a causas de alcoolismo, tabagismo, vários outros vícios, açucarismo, cafeísmo. Hoje, por exemplo, mesmo está sendo um dia bem intenso para mim. Tô tomando café pela segunda vez no dia. Normalmente eu não faço isso. Eu me restringo a tomar uma vez só por dia. Porque eu sei que é um vício maldito também. Mas eu não sou perfeito. E que bom, né? Que bom que a gente não tem essa obrigação de ser perfeito. Já pensou? Tem que ser perfeito? Não dá, não. E aí a gente vai pro segundo princípio, então, do nosso Kaibayo. O segundo princípio, gente, é o princípio da correspondência. Esse é um princípio maravilhoso para a gente entender a astrologia. Que ele diz assim: o que é em cima é como o que está embaixo. O que está fora é como o que está dentro. Não, gente, eu vou ler porque é muito lindo. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Este princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência e da vida. O velho axioma hermético diz estas palavras: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que de outro modo nos seria impossível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista, o desconhecido. O seu uso constante rasgava aos poucos o véu de Ísis e um vislumbre da face da deusa podia ser percebido. Justamente do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem enquanto estiver no seu observatório a medir sóis longínquos, assim também o conhecimento do princípio de correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecido ao desconhecido. Estudando a mônada, ele chega a compreender o arcanjo. Então, a ideia é que, puxa, presta atenção no universo. É um monte de planetas girando em torno de um Sol. O que é que nós temos dentro do nosso corpo? Se não são vários átomos, cujos elétrons orbitam em torno de um próton. Tá aí. Tá entendendo? Tá aí. Tá fora, tá dentro, tá em cima, tá embaixo. É por isso que a astrologia é interessante, porque ela faz uma projeção celeste. E através dessa compreensão, a gente entende que o que está aqui embaixo gira junto. Não é um faz o outro. E nem o outro faz o um. Os dois andam juntos. Por isso que se eu entendo um, eu entendo o outro. E aí a astrologia, ela é matemática nesse sentido. Dá pra gente prever o posicionamento dos astros. Por isso, estudando o passado, a gente pode prever o futuro. Não com perfeição, mas dá para ter algumas ideias. Esse é o princípio da astrologia.
E é o princípio da adivinhação também, que é adivinhar é apenas imaginar com justeza. Justeza, essa palavra é linda, né? Essa frase, se eu não me engano, é do Alejandro Rodorovsky, que é um tarólogo espanhol muito interessante também. Tem vários filmes dele, várias histórias dele, vocês podem procurar na internet. E eu acho perfeita essa definição de adivinhação. Raíz diz que é muita informação. E a gente tá só no segundo princípio. Vamos lá. O terceiro princípio hermético nos diz: o princípio da vibração. Nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. Então, eu não vou ler aqui o texto todo, mas a gente pode falar um pouquinho sobre esse princípio, que é a ideia justamente de que a única coisa no mundo que nunca muda é que tudo sempre está mudando. Não tem nada parado. E a vibração, né? Tem muito a ver com isso que a gente estava falando, os sentimentos. Então, um sentimento, ele é uma vibração. Então, claro, óbvio, gente, negro, escuro, que a gente não deve ficar vibrando um sentimento que nos faz mal. Mas a gente precisa sentir, deixar o corpo todo vibrar com ele, deixar ele passar. Se a gente tenta reprimir essa vibração, ela vai ficar lá dentro, ó, tentando vibrar. Aí a gente ignora, não, eu tô bem, namastê, tá tudo bem. E aquilo tá lá, e aquilo tá lá. Dá pra ver que uma hora isso daí vai, né? Vai explodir. Por isso, vale a pena chorar, vale a pena sentir raiva. Esses sentimentos negativos, né? Eles são importantes também, eles nos trazem aprendizados. Gente, cadê meus cachorros? Vocês seguram aí só um instantinho? Tá tudo bem, estão aqui. É que eu não tava vendo eles. E aí eu fiquei preocupado. Porque tem uma cachorra no cio, tá uma cagada aqui. Mas sim, vamos lá. Vamos pro terceiro princípio. Deu pra entender esse princípio da vibração? Vocês querem que eu leia? Ó, este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito. Resultam das ordens variáveis de vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado. Como uma roda que se move muito rapidamente, parece estar parada, né? Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Então, interessante isso, né? Tanto o mais denso quanto o mais sutil parece estar parado. E aqui no meio, que é onde a gente vive, a gente vê o movimento. Entre estes polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração. Desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula, até os mundos e universos, tudo está em movimento vibratório. Isto é verdade nos planos da energia e da força, que também variam em graus de vibração. Nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, e também dos planos espirituais. O conhecimento deste princípio com as fórmulas apropriadas permite ao estudante hermetista conhecer as suas vibrações mentais, assim como também a dos outros. Só os mestres podem aplicar este princípio para a conquista dos fenômenos naturais por diversos meios. Aquele que compreende o princípio de vibração alcançou o cetro do poder.
Aí isso é legal também, né? A gente vê quando uma pessoa tá vibrando negativamente, a gente sente aquela vibração, do que adianta você chegar pra ela e dizer: ai, para com isso, não pensa assim, não faz assado. Você só tá sendo um chato, entendeu? Só tá sendo um chato. E todos nós somos, normal. Mas o legal é você, em silêncio, você vibrar o positivo. Você pensar: vai dar certo pra essa pessoa, ela tá passando por isso agora, mas ela vai aprender algo com isso. Vibra internamente. Funciona. Se sensibiliza, né? Se solidariza. E aí, aos poucos, você consegue modificar a vibração. Outra coisa maravilhosa, né, gente? É a música, né? Tem nada melhor do que música pra falar de vibração, né? Você tá deprê, põe uma música que você ama, põe uma música que você gosta. Não demora muito, você, passou. Outra coisa também, sal grosso. Sal grosso é maravilhoso. Eu nunca esqueço uma vez que eu tava muito triste, e aí eu fui pra praia pensando que eu ia chegar lá no mar e ia poder chorar tudo que eu precisava. Quando eu pisei no mar, cadê a tristeza? Eu fiquei assim com uma cara de bunda, assim, poxa, mas eu precisava tanto chorar, e tipo, acabou. Sal grosso é muito bom. Uma vez me recomendaram de 15 dias fazer banho de sal grosso, porque eu trabalho na rua, né? Eu trabalho numa encruzilhada, né? Num semáforo, né? Pra quem é da Umbanda e do Candomblé, sabe também o significado da encruzilhada. Mas pra quem não enfim, é um lugar de muito fluxo, muita passagem, né? E aí eu fico lá, sorrindo, jogando as coisas pro alto. Então, assim, às vezes eu sinto muito peso também. E aí ela me recomendou isso, assim, de 15 dias fazer banho de sal grosso e também utilizar uma hematita, né? Uma pedra que ela absorve as energias. Foram dicas aí que me deram. Poxa, gente, acabou aqui a música que eu botei. Eu vou botar outra, que é Jorge Ben, né? Que ele tem um álbum, Tábua de Esmeralda, porque pra quem não sabe também, a origem do cabalho é conhecida também como a Tábua de Esmeralda. Não que tenha sido construída de esmeralda, mas é esmeralda no sentido do valor simbólico da pedra, né? Tem a ver com o terceiro olho, tem várias lendas assim. Laroyexu! Exu tão endemonizado, né, pela Igreja Católica, porque ser justamente o Senhor dos caminhos, né? Por ser justamente a pessoa, né, a entidade que toma conta desses caminhos, que abre e fecha os caminhos. Por ser um arquétipo que não representa nem o bem nem o mal. Inclusive, é um arquétipo muito associado a Hermes Trismegistus e até a Jesus Cristo, né? Quando ele fala assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, a Igreja Católica tem um grande papel aí de causar desentendimento entre as diversas áreas de conhecimento e de busca espiritual, que tem todas o mesmo objetivo, né? Mas as instituições humanas dificultam isso, né? Mais do que ajudam. E aí, vamos pro terceiro princípio, então? Não, a gente já passou o terceiro, né? Então, ó, falamos do mentalismo, falamos da correspondência, falamos da vibração. Agora nós vamos pro princípio da polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu polo oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O que vocês acham disso, gente? Raíde nos pergunta, ele é um guardião? Eu acho que ela se refere, tá perguntando do Exu, né? Até onde eu entendo, sim. Ele fica digamos assim, na entrada do que seria o templo de Oxalá, se eu não me engano. Eu não sou um super conhecedor
da cosmologia, dos orixás, mas até onde me vaga a memória, se alguém puder me corrigir aqui ou falar mais sobre isso, a Raíde está nos perguntando aqui se ele é um guardião. E aí, o que vocês acham desse princípio? Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza. Isso é genial, né? É aquela ideia que a gente fala muito, do quanto que quando você ama alguém, ama demais alguém, uma bela hora você odeia a pessoa. Os opostos acabam se encontrando, né? Também a gente vê isso, assim, às vezes no movimento punk, já vi muitos casos, assim, de pessoas que eram super punk, anarquista, só que é visual, e de repente a pessoa vira neonazi. Tipo, ela vai de um oposto ao outro. Ela vive nos extremos. Não, gente, exemplo clássico dos dias de hoje, a tal da ex-feminista Sarah Inverno, Sarah Winter. A mulher é uma feminista radical, entre aspas, né? Porque radical deveria ser, né, ir à raiz das questões, né? Mas até o dito feminismo radical que a gente tem aqui no nosso planeta Terra, na minha opinião, é mais do mesmo. E aí, hoje em dia, a tal da feminista de esquerda, né, ela é extremista de direita. Então, assim, você vê que ela vai de um extremo ao outro. Darlene tá respondendo a Raíde, ela diz que todos temos nosso Exu, ainda que com nomes diferentes. Olha aí, eu não sabia disso. Mentira, verdade, amor, ódio. É isso, então assim, quando você acredita numa verdade, ele fala até aqui, né? Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então também quando você tem algo como absoluta verdade, muitas das vezes você está evitando, né, ver outras nuances. Você está se restringindo a ver o outro lado. E tem essa ideia de que a gente não consegue entender a verdade como um todo, porque a gente está dentro. Que a verdade é o quê? A verdade é o que existe, né? E a gente está dentro do que existe. Então, como é que a gente vai entender tudo que existe se a gente está dentro? É aquela ideia, né? Se você tem que olhar de um pouco de fora também, para ter uma noção do todo, da complexidade, né? Outro exemplo interessante é aquela história de botar 4 cegos para apalpar um elefante. Aí tem um cego que tá pegando na tromba, e aí diz, o elefante é comprido, parece uma cobra. Aí o outro pega no rabo, não, mas é muito fino para ser uma cobra, é uma minhoca. Aí o outro tá pegando na pata, não, gente, o elefante é um poste. Aí o outro pega na barriga, não, gente, o elefante é uma baleia, sabe? Então, assim, ninguém tá mentindo. Mas todas as verdades são meias verdades. E aí, vamos para o próximo princípio. Deu para falar um pouco sobre esse? Vocês querem que eu leia? Tão legal quanto curtir. Tão empolgante quanto chegar. Tão gostoso. Este princípio encerra a verdade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto, que formava um velho axioma hermético. Ele explica os velhos paradoxos que deixaram muitos homens perplexos e que foram estabelecidos assim. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Essa é uma chave interessante também. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo.
Ele explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, constituindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. E no caso do calor e do frio, gente, é verdade, né? A gente tem os neurônios que despertam essa coisa do calor e do frio, e às vezes eles até se confundem. Tanto é que o frio queima, né? O gelo queima, né? É ótimo para aprender sobre diversidade. Com certeza, com certeza. Muitos de vós que ledes essas linhas tiveram experiências pessoais da transformação do amor em ódio, ó, ele fala aqui, ou do inverso, quer isso se desse com eles mesmos, quer com outros. Podeis, pois, tornar possível a sua realização, exercitando o uso da vossa vontade por meio das fórmulas herméticas. Deus e o diabo são, pois, os polos da mesma coisa. E o hermetista entende a arte de transmutar o diabo em Deus, por meio da aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte de polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres hermetistas. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele consagrar o tempo e estudo necessário para obter o domínio da arte. Essa coisa do Deus e do diabo é muito óbvia também se a gente olha para a tal das guerras santas, né? Então o Deus de uns vira o diabo de outros, né? Literalmente, assim, a igreja cristã, por exemplo, colocou os deuses das outras religiões como diabo, e com certeza, para essas pessoas que foram perseguidas, queimadas na fogueira, né, tiveram suas populações dominadas, escravizadas, com certeza para elas, o Cristo da igreja católica é o diabo. Tá entendendo? Então, assim, polos opostos, tão diferentes, tão iguais. E vamos então para o quinto princípio, o princípio de ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita e a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. E aí a gente tem essa questão, né? Do alto, do baixo. Então, você geralmente já deve ter percebido quando você tem um momento de muita felicidade, um pouco em seguida você tem um momento de muita tristeza. E aí tem até um princípio budista já, né, de outra linha, mas que é interessante falar sobre ele agora, que é a questão do caminho do meio, né? Porque, justamente, se você vai muito alto, você vai muito baixo, e é muito legal, a gente se diverte um pouco com isso, né? Aí você fica tendo essas crises, são os picos, né? Mas é importante que a gente conheça os extremos pra gente entender também qual é o meio. Também sobre a polarização, né, a gente não falou, mas hoje em dia a gente vive muito essa polarização política, né? E como que isso é difícil de estabelecer diálogos, né? Como é difícil conversar com as pessoas, porque tudo que você fala, você já é taxado numa caixa ou noutra. Mas eu trago boas novas. Existem muitas pessoas fugindo dessas polarizações. Eu tenho buscado conversar exatamente com essas pessoas que não são Lula nem Bolsonaro, que não têm esperança nem em um e nem em outro, sabe? Que olham para tudo com um olhar crítico e o menos desapaixonado possível. Porque a gente precisa procurar trazer
fomentar esses diálogos. É nisso que a gente, através da diversidade, né, que a Darlene falou aqui, a gente tem essa possibilidade de aprender, porque da nossa experiência pessoal a gente não tem como saber tudo. A gente é limitada. Eu posso falar por mim, eu sou uma pessoa trans, tem muitas coisas de gênero que eu entendo bem. Mas, por exemplo, sobre racismo, nossa, eu demorei muito a entender. Eu passei muito tempo sem entender o que era racismo. Demorou muito. E assim, eu não posso nem dizer que eu sei, né? Seria arrogante da minha parte dizer eu sei o que é racismo. Porque eu nunca vivi isso na pele. Mas de um tempo pra cá eu comecei a perceber quanta coisa eu não tinha noção da realidade do que é uma pessoa negra, do que é viver numa sociedade racista, do que é essa ideia de toda uma população que veio sequestrada à força para outro espaço, o apagamento histórico. É muita coisa que uma pessoa de experiência de vida como pessoa branca, eu tenho que ouvir essas pessoas para eu entender. E às vezes é desconfortável isso. Às vezes eu escuto uma pessoa negra falando e aquilo me dói tanto que eu não quero. O meu pensamento automático é negar. E eu luto contra isso, né? A gente tem que lutar contra essas opressões que foram enraizadas dentro de nós. Né? A gente não ganha nada em dizer que a gente não é racista, que a gente não é machista, que a gente não é transfóbico. A gente é. A gente foi ensinado a ser. E justamente a gente tem que aprender a desconstruir isso. Não. Eu não entendi, Darlene, a tua pergunta, esse não aqui. Eu fiquei sem entender aqui. E a gente tá sempre aprendendo, né? Por isso que eu não posso dizer que eu já sei tudo. Não podemos dizer isso. Não é legal dizer isso, né? Não se ganha em nada. Na verdade, a gente perde muito, né? E aí o princípio do ritmo. Então, a gente vai muito alto, vai muito baixo também. Fluxo, refluxo, é a compensação. E aí é se preparar para as ondas, né? E encarar isso com coragem, né? Por isso que o pessoal fala também que muita gente tem medo do sucesso porque tem medo do fracasso, né? Porque justamente quando você alcança algo, tem sucesso, a probabilidade também de depois você sofrer um ataque, sofrer um fracasso. Darlene tá me perguntando se eu me vejo como branca, assim. Eu me vejo como uma pessoa que tem muitos privilégios, sim, em termos de questões raciais. Eu não tenho como negar isso. É muito mais fácil para mim chegar num ambiente e, por exemplo, quando eu tava viajando, pedir uma comida. Eu já vi situações assim realmente asquerosas. De eu tá vendendo uma poesia, por exemplo, e aí vinha o dono da pizzaria me oferecer uma pizza. Aí depois, enquanto eu tô comendo a pizza, vem uma pessoa assim, catadora de latinha, negra, e aí pede assim alguma coisa de comer e o dono manda ela embora da forma mais arrogante possível. Eu não sei nem como dizer o quanto foi indigesta essa pizza, sabe? Porque eu não tenho como negar. Eu não me vejo como uma pessoa branca, assim, eu não tenho orgulho. Eu falo isso. Eu não tenho orgulho nenhum de ser uma pessoa branca. Na verdade, eu realmente às vezes sofro com isso. White people's problem, né? Os problemas da pessoa branca, né? Os problemas da pessoa branca é isso, pensar, às vezes eu fico... Uma vez até a minha avó que tá assistindo, ela pode lembrar disso. Uma vez eu fiquei perguntando pra ela, vó, você acha que os nossos avós, os nossos ancestrais tinham escravos, assim, escravizavam pessoas? E ela falou que acha que não e tudo, mas a gente não tem como ter certeza. E isso é uma coisa que me dói, sabe? E muitas das vezes, quando eu passo por certas situações na minha vida, eu penso assim, não, realmente eu tenho muito a aprender, sabe? Então, às vezes, alguns fracassos que eu tenho, eu sei que são para eu aprender também e me sensibilizar e me tornar uma pessoa mais compreensiva e não compactuar com isso, não continuar reproduzindo isso. É nesse sentido que eu me vejo como uma pessoa branca.
Que mais? Que mais? Vamos, então, para o próximo princípio. Eu não li nem um pouco sobre esse do ritmo, né? Deixa eu ler aqui um pouquinho, ó. Esta lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações. Oh, delícia! Na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. Aliás, ele coloca aqui, nos estados mentais do homem. E é com estes últimos que os hermetistas reconhecem a compreensão do princípio mais importante. Os hermetistas compreenderam este princípio, reconhecendo a sua aplicação universal, e descobriram também certos meios de dominar os seus efeitos no próprio ente com o emprego de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental da neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como se escapa dos seus efeitos na própria pessoa até um certo grau que depende do domínio deste princípio. Aprenderam como empregá-lo em vez de serem empregados por ele. Neste e noutros métodos consiste a arte dos hermetistas. O mestre dos hermetistas polarizar-se até o ponto em que desejar, e então neutraliza a oscilação rítmica pendular que tenderia a arrastá-lo ao outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de domínio próprio executam isto até um certo grau, mais ou menos inconscientemente, mas o mestre o faz conscientemente e com o uso da sua vontade, atingindo um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser acreditado pelas massas populares que vão para diante e para trás como um pêndulo. Este princípio e o da polaridade foram estudados secretamente pelos hermetistas, e os métodos de impedi-los, neutralizá-los e empregá-los formam uma parte importante da alquimia mental do hermetismo. Que será, né? Como será que se escapa? Ó, a Sônia diz assim: às vezes me sinto incomodada quando a pessoa negra reclama. Me sinto... O que aconteceu? Estamos tendo problema para reproduzir esse vídeo porque parou de filmar. Parou por quê? Por que parou? Vocês ainda estão aí? Vocês estão me vendo aqui? Tá tudo bugado, não tá aparecendo nada. Gente, então, por via das dúvidas, né, eu vou encerrar aqui. E aí a gente continua. Eu vou abrir outro pra terminar, tá? Ainda faltam 2 princípios. E vale muito a pena, gente. Vamos lá, vou encerrar aqui.